Quero te dar as boas-vindas, Rafael. Obrigado, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Você é bem jovem, né, cara? Você começou jovens no ministério. Com quantos anos você teve a sua primeira experiência com Jesus? Quando meu pai faleceu, eu entrei para a igreja e isso foi no ano de 94. Conheci a igreja, né? A gente frequentou até 2000 de uma forma acompanhando a família, né? Uhum. Minha mãe, eu era muito apegado com minha mãe. E em 2000 minha mãe veio a falecer. Quando ela faleceu... 6 anos depois do seu pai falecer. Isso. E aí quando ela faleceu, eu já comecei a ter uma caminhada sozinho. E aí já mudou um pouco essa relação, né? Com a igreja, com Deus, já deixou de ser mais por causa da família. Então, acabou se criando um vínculo maior com Deus. Poderia ter acontecido o contrário, né? Mas foi dessa forma. Pois esse período que você teve pós o falecimento da sua mãe, você chegou a sair de casa? Porque eu sei que na sua história, sua mãe casou de novo, né? Você teve um padrasto. Isso. E algumas coisas aconteceram. Como é que foi sua história depois disso? Aí você se tornou independente? Ela não chegou a casar, ela teve uma relação mesmo com uma outra pessoa. Uhum. Mas quando ela faleceu, essa pessoa foi embora, seguiu sua vida. E eu e meus irmãos ficamos com a casa que era dos meus pais, né? Uhum. E eu já trabalhava, meus irmãos já trabalhavam, então a gente deu uma sequência meio que natural por toda a estrutura que meus pais já tinham dado pra gente. Ou seja, você deu prosseguimento à sua vida. Exatamente. Ela não parou ali. Ela não parou ali. E aí o fato de você ter se tornado um missionário, Rafael, como é que foi isso, cara? Porque na sua história, pelo que eu li, depois da morte da sua mãe, sua vida teve uma mudança radical, provocado pela dor, o senso de existência, o que vai ser de mim. Como é que foi essa experiência? Pois é, pastor. Até hoje, assim, eu gostaria muito de saber o que minha mãe pensaria de mim hoje. Depois que minha mãe faleceu, eu ainda fiquei uns 4 anos ainda absorvendo tudo isso e em 2004 eu conheci a Terceira Igreja Presbiteriana e lá eu tive algumas oportunidades com relação a missões. A Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte é muito ligada a missões, apoia vários missionários, então eu tive um contato maior com a missão, né, com a obra missionária. E aí, em 2006, eu fui para um evento da Jocum, né, no Carnaval de Ouro Preto. E lá foi lá assim... com o tio Pedro, provavelmente. Isso, né? Com certeza. Com ele mesmo. E lá foi assim, foi o marco mesmo, onde eu voltei de lá, já conversando com o meu pastor, falei, olha, é isso que eu quero para mim. E ali eu meu pastor me apoiou, a minha igreja me apoiou muito e me deu toda a estrutura, me apoiou de forma que eu pudesse trilhar esse caminho, né? Então, isso veio mesmo quando houve esse rompimento com minha mãe. Você hoje é um missionário, né? Você trabalha, você é um missionário voluntário, vamos dizer assim. É um missionário de tempo integral, só que você tem o seu trabalho para te sustentar. Sim. E você pensa em ir para o seminário, assumir a carreira pastoral, isso está no seu coração? Eu sei que a Igreja Presbiteriana, você tem um seminário que é muito puxado. Exatamente. Muita dedicação ao estudo. Exatamente. Na verdade, eu sou formado em teologia, né, pela FAT. Você estudou na FAT? Estudei na FAT. Quando que você estudou? Eu estudei na FAT também. O último ano em que ela caminhou sozinha. Depois ela se vinculou a Isabella Hendricks. Na verdade, eu entrei na FAT e o meu curso teve o primeiro semestre só como FAT. Depois já foi o segundo semestre, já foi Isabella Hendricks. Mas o meu diploma, por eu ter começado na FAT, o meu diploma é FAT. É o FMG, até o nosso diploma. Exatamente. FMG.
exatamente. Então você estudou lá na Rua Bonfim, no bairro Bonfim. Isso, exatamente, ali. E ali foi um tempo muito bom. Eu fiz esse seminário exatamente por essa questão. A presbiteriana, eu admiro muito. Muito diferente do seminário presbiteriano, Muito, né? bem diferente, né? A FAT é um curso superior mesmo de teologia. É um curso livre que você aprende vamos falar assim, as diretrizes teológicas, independente. Teologia evangélica, né? Isso. E o presbiteriano, ele tem a linha presbiteriana, né? Que é ensinada e é um curso bem intenso, bem puxado. Tanto que as pessoas que fazem, elas têm que se dedicar de tempo integral. Estuda de manhã e à tarde investir o tempo todo para preparar trabalhos, provas, né? Livros, leituras. Então, é bem puxado, né? Na época, quando eu fui fazer o seminário, eu tinha a questão do trabalho, eu ainda não tinha uma forma de sobrevivência ainda custeada pela igreja. Então, a igreja financiou parte do meu curso e a opção que eu tinha naquela época era a FAT, por também ser um curso à noite, né? Ter o curso noturno, então facilitava nesse sentido. Mas hoje eu já tenho formado, eu estou passando pelo processo na presbiteriana. Ok, de uma convalidação. Isso, exatamente. Então eu comecei o processo esse ano, inclusive dia 28 de novembro agora eu tenho alguns materiais para entregar. Estou um pouco apreensivo quanto a isso, mas assim, então vou passar por esse processo. Acredito que final de 2015 eu finalizo esse processo e eu não sei, pastor, se eu tenho assim chamado para pastor mesmo de igreja, né? A minha área de trabalho é mais a questão da missão, evangelismo. Então, eu até penso, dentro da presbiteriana existe a possibilidade da junta de missões, né? Presbiterianas. Então, tem essa oportunidade, eu estou estudando. E a presbiteriana de Belo Horizonte, a que eu conheço mais, é missionária. É uma igreja que ama missões, né? Graças a Deus, assim, eu vou em muitas igrejas, eu vejo as pessoas se envolverem, as pessoas se dedicarem, mas ainda falta muito com relação a missões. E não só a missões transculturais, né? Eu acho que a igreja precisa voltar aquela visão do ID, da grande comissão, e entender que todos nós somos missionários. Quando eu... Não separar o secular daquilo que alguns dizem sagrado, é uma coisa só, é uma cosmovisão bíblica única. Exatamente. Somos todos missionários. Exatamente. Até mesmo quando eu estava começando essa questão de missão e ouvindo a voz de Deus nesse sentido, nessa direção, eu comecei a ver uma oportunidade de fazer uma missão transcultural e achava que isso seria a direção para a minha vida, né? Mas ao mesmo tempo vinha uma dúvida no meu coração: Deus, eu amo essa cidade, eu gosto de morar aqui, eu não sei se o Senhor me mandasse... Não que eu tivesse nada contra outras cidades, mas se o Senhor me mandasse para um outro lugar, eu não sei como é que eu me adaptaria. Apesar de eu não ter família, não ter nada que me segure aqui, né? Nesse sentido que as pessoas às vezes ficam... Não tem vínculo, raízes. Não tem raiz familiar. Exatamente. Então, eu achava que, inclusive, é até engraçado, que eu achava que eu ia fazer missões na Arábia Saudita, né? É mesmo, cara? E hoje, com a direção que Deus deu para a minha vida, hoje eu sou missionário, eu entendo que eu sou missionário na minha cidade, na minha igreja. Eu sou um missionário da minha igreja. Eu não precisei de sair e ir para o outro lado do mundo para pregar o evangelho. Então, não só dentro do meu ministério hoje, mas durante o meu dia que eu não estou dedicando ao ministério da igreja, eu vejo a oportunidade, eu estou falando para as pessoas, então eu entendo isso claramente. Você está testemunhando e levando o evangelho de Jesus, ensinando-os, batizando-os, vamos dizer assim, cumprindo o ID. Cumprindo o ID, entendendo perfeitamente
essa comissão, né? Essa missão que Deus dá para a igreja. Agora, esse projeto que me chamou muita atenção, que você chama de RP2, de onde veio esse nome? É pela região mesmo? Então, a Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ela está a 3 quadras da Pedro II, né? E a Pedro II, ela já foi, hoje não é mais, mas já foi o maior ponto de travestis, de prostituição de travestis de Belo Horizonte. E eu saí para fazer um curso, eu comecei a trabalhar com a área de sexualidade, saí para fazer um curso na Avalanche Missões, em Vitória, no Espírito Santo, e lá Deus falou muito comigo a respeito dessa situação. A minha igreja estava ali e aquilo tinha que ser feito alguma coisa. Não poderia... É um chamado específico, né, Rafael? Bem específico, bem específico. Você falou algo, e aí eu sou leigo, ignorante em certo ponto, não entendo. Existem lugares que têm ponto de prostituição somente de travestis e não de prostitutas? Existe. Não se mistura? Não se mistura. Existe uma região, por exemplo, Afonso Pena, você encontra travestis e prostitutas, mas é muito difícil, elas não ficam juntas. São pontos distintos. Vão ser pontos distintos. O Afonso Pena é muito grande, deve ser um mais acima, um de um lado do outro. Exatamente. Então, às vezes, uma quadra que você vai encontrar prostitutas, você não vai encontrar travestis. Na outra quadra, você pode encontrar travestis, mas não vai encontrar prostitutas. No caso específico da Pedro II, a Pedro II é um ponto de travestis. Então, você não encontra prostitutas lá. Se tem ponto é porque tem demanda. Então, demanda deve ter muito. Tem muito. Hoje, eu falei que era o maior ponto, porque hoje a gente tem uns hotéis agora na região do centro, na Avenida Santos Dumont, ali com São Paulo, Guaicurus, que é a região dos prostíbulos da Zona Boêmia de Belo Horizonte. Região da Guaicurus. Exatamente. E não é o maior também, graças a Deus, talvez pelo seu trabalho que já tem. Talvez não, com certeza pelo trabalho, despertamento missionário de levar vidas a uma conscientização. Né? A gente tem ido um pouco assim, né? A gente tem um pouco o pé no chão, porque o trabalho é bem complicado mesmo. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de muita persistência, e assim, Deus tem dado uma palavra para a gente no sentido das questões do fruto desse trabalho. E a gente tem colhido alguns frutos, ainda que não seja os frutos que nós, como seres humanos, esperamos, né? A gente tem aquele anseio de ver uma transformação rápida, uma transformação miraculosa. Né? De hoje para amanhã a pessoa já muda tudo. E não é bem assim, é uma situação de vida bem complicada, onde muitos traumas... Poderíamos dizer, é uma tribo, mas poderia dizer, sem ofender, é claro que seria como se fosse um submundo. Hoje, dentro da missão urbana, a gente não trabalha mais com a terminologia tribos, né? É até usado subculturas. Então, dentro de uma cultura maior, existem as subculturas. E aí você tem o travesti, você tem o gay, você tem o emo, você tem os roqueiros, né? Então, isso são subculturas. Então, você tem... até mesmo divisões de classe, né? Você encontra os boys, né? Que é a garotada que sai de carro. Então, são subculturas. É uma pequena cultura dentro da cultura... De uma cultura maior. Me impressionou muito, até lendo um pouco, que até o que você escreveu para a gente, e até pesquisando, que alguns travestis chegam a utilizar silicone industrial e aplicam em si mesmo. Exatamente. Isso deve ser terrível. Isso é comum, é terrível. Porque eu vi um relato de que dores, posteriormente, elas chegam cobrando aquele ato que foi feito, mas as pessoas implantam silicone industrial, provavelmente esse que a gente usa em calha, telha. É isso mesmo? É um silicone feito para um uso com caminhões. Eu não sei qual o destino que ele é usado. Não é o próprio, é o silicone industrial. Né? Então, não é. No caso, a única parte que eles não colocam o silicone industrial seria os seios, porque
qualquer acidente que ocorrer, Tá no coração. a chance é muito grande de uma morte. Mas é o único lugar, porque tem outros lugares que eles colocam? Sim, para ter o formato, né, ganhar o corpo feminino, ter as curvas, coxas, poupança, às vezes lábios, hoje não muito mais, eles usam o recurso da cirurgia plástica, mas porque está até mais acessível. Mas em tempos antigos usavam E eles no mesmo corpo. aplicam? A gente tem as travestis que são as bombadeiras, né? Que elas são essas travestis que elas são especialistas nesse sentido. Então, às vezes, elas nem se prostituem mais. Elas ganham a vida fazendo... Como se fosse uma estética, uma especialista em estética. Exatamente. E como é que é a abordagem de levar e apresentar um amor de Deus, aquilo que Jesus fez, o sacrifício vicário para uma pessoa assim? Porque eu imagino que uma abordagem errada deve ser um efeito contrário. E talvez já, infelizmente, a maioria deve ter uma experiência com abordagem errada, né? Você vai para o inferno, você tem que mudar de vida, vai orar, Você está no pecado. Como é que você trabalha, como é que você demonstra e apresenta Jesus para essas pessoas no seu trabalho missionário? Quando eu estava na escola e lá eu tive uma oportunidade de crescimento muito grande nessa área e aonde até minha visão abriu, né? Porque a minha ideia, fazendo a escola de sexualidade, que eu voltaria e trabalharia com adolescentes, questões como pureza sexual e tentar trabalhar essas questões com adolescentes. E lá Deus me deu essa visão, me deu esse projeto. E eu tive contato com outros trabalhos. Tem uma missão em São Paulo que já faz um trabalho parecido. Tem uma missão também da Igreja Presbiteriana de Vitória, que são os Anjos da Noite, Luz da Noite, desculpa. Luz da Noite, eles fazem um trabalho também com a área de prostituição, ali na Orla de Vitória. E então a gente começou a entender um pouco melhor esse universo, entender como que é o estilo de vida, como que é a situação dessas pessoas ali na rua, né? Então a gente percebeu e entendia, sabia que essa abordagem mais agressiva era comum, né? Então a gente, sem experiência também, né? Sem experiência com esse tipo de trabalho, eu comecei o ministério e juntei algumas pessoas, a gente fez um estudo junto, debatemos e traçamos algumas estratégias. Então, a estratégia que a gente adquiriu e que a gente aplicou no trabalho é a de amizade, né? Então, a gente desenvolve um relacionamento e a partir do relacionamento você vai demonstrando o seu estilo de vida. E um fato curioso, pastor, é que muito pelo contrário, assim, a gente, no início a gente achava que a gente ia ter um momento em que a gente ia ter que falar de Deus e falar de Jesus e apresentar o Evangelho. E muito pelo contrário, a gente chega a primeira semana, às vezes há uma certa hostilidade, às vezes não, mas é tudo muito natural e a gente já hoje, depois de 2 anos e meio de trabalho, a gente já trata com naturalidade e entende qual que é a reação de cada uma e qual é o passo que a gente deve dar. Mas nessas abordagens a gente vai criando uma amizade, a gente chega ali, bate um papo, pergunta o nome, oferece um pirulito com um versículo bíblico e a partir daí começa a gerar nelas mesmas uma curiosidade. Entendi. Onde elas questionam, te buscam e acabam querendo saber, peraí, por que você está aqui toda terça-feira? O que você quer? Por que você traz essas coisas para mim e nunca me cobrou nada? É de graça. Ou seja,
A manifestação de você se aproximar sem nenhum tipo de interesse, Exatamente. que seria o interesse sexual, ou do outro lado, o interesse religioso de fazer ela se converter ao que você quer, vir para a minha igreja e tudo isso, né? Gera ali um desejo, poxa, essa pessoa não tem interesse. Exatamente. É interessante isso, pode ser absurdamente pensar assim, pode ser um absurdo, mas o fato de que os clientes chegam e pagam, exploram e devolvem, da mesma forma, uma abordagem religiosa pode ser como uma exploração, né? Exatamente. Olha, eu vim aqui com um desencargo de consciência, você tem que converter porque você está indo para o caminho do inferno, pronto, acabou, e eu vou embora. Na verdade, quando a gente começou o trabalho, a gente teve um pouco de dificuldade. Hoje a gente já é conhecido na avenida, né? Então, às vezes, quando chega uma menina de fora e ela não nos conhece, ela já ouviu falar através de outra que está na mesma casa que ela. Então, a gente acaba tendo essa facilidade hoje. Mas, no início, era muito complicado essa aproximação exatamente por essa relação de troca. A todo momento, na vida de um travesti, ele vive essa relação de troca. Então, quando a gente chegou e ofertou tudo que a gente tinha ali, não só um pirulito, um chá na noite fria, um suco na noite quente, e um abraço, um beijo, uma relação sincera, começou a gerar um questionamento dentro delas. Peraí, não faz sentido para mim, porque a minha vida é uma relação de troca. Então, se alguém está me dando alguma coisa, é porque eu quero alguma coisa. E a vida para eles é muito dura, né? Muito complicada. De acusação, de aceitação por um lado, tentar ser aceito, por outro, de acusação. Vive às escondidas, porque geralmente as pessoas que procuram não querem ser identificadas. Exatamente. Porque é fruto de um escândalo. Então, devem ver situações diversas, porque todo tipo de gente procura, né? Sim, é uma realidade hoje também que a gente é um pouco triste, pastor, e saber que a cada 10 travestis que a gente conversa, que a gente faz amizade, saber que elas vêm de lares cristãos. Uau! De lares evangélicos. É uma estatística triste, né? Muito triste. Real, mas triste. Então, assim, a gente começa a perceber a necessidade da igreja se preparar, não só com relação à homossexualidade, mas a igreja se envolver com a área de sexualidade e procurar ser tratada, receber conhecimento e poder trabalhar essas questões. Às vezes o que é trabalhado dentro da igreja, você pode impedir que uma pessoa entre numa crise e decida mudar a sua história. Exatamente. A gente já se deparou com algumas histórias assim muito tristes de travestis que estavam dentro da igreja, estavam firmes, liderando jovens, liderando louvor, pessoas comuns que estavam ali, mas tiveram um problema com os desejos homossexuais e a liderança da igreja ou a igreja não soube lidar com aquela situação, pressionou. A gente teve até casos de corrente, né? Vamos fazer uma corrente em 7 semanas, se você não abandonar essa vida. E aí a pessoa não durou nenhuma, porque ela falou assim, não dá para mim. E aí ela abandonou. E a gente encontrou com ela na avenida 3 semanas depois que ela tinha abandonado. Cheia de culpa, né? Cheia de culpa. Então, realmente trazer essa novidade de vida, trazer essa ideia de igreja nova, né? Fazer a própria igreja entender o sentido dela. Eu acho que isso faz parte até do programa, né? Mente aberta, né? É ter uma mente aberta, capaz de compreender que aquelas pessoas precisam do amor de Cristo e precisam ser aceitas. E que se pode trabalhar esses assuntos, não lá fora, mas pode começar a trabalhar dentro da igreja. Exatamente. E não espantar, né? Esse fim de semana a gente passou agora por uma conferência sobre sexualidade na Terceira Igreja. Foi um momento extraordinário. Assim, foi
Deus surpreendeu a gente e eu acho que surpreendeu a igreja não esperava e a igreja ficou super empolgada, feliz, porque a conferência superou todas as expectativas que eles tinham. Eu vejo que é um paradigma, né? Você rever um paradigma, a forma como sempre foi feita, não necessariamente tem que continuar assim. Não vamos querer quebrar a tradição, mexer em nada, mas pode ser revisto alguns temas, alguns assuntos para se falar. Com certeza. Rafael, o nosso tempo praticamente passou rápido, né, cara? Nossa, já acabou. Já acabou, a conversa foi rápida. Conversa boa, passa rápido. Mas eu quero te agradecer, se você quiser deixar aí os seus contatos. Eu sei que tem muita gente que quer fazer o trabalho, sente vocacionado, quer ajudar, mas às vezes não sabe como. Quem me falou muito bem de você foi a Priscila Coelho. Isso, né? Ela teve eu sei comigo que vocês na estão conferência. juntos. A Priscila tem um trabalho na Lagoinha que ela quer desenvolver uma área, ela tem feito isso. E eu acredito nisso, na unidade da igreja, a gente consegue ajudar mais pessoas. Amém. Deixa aí seu contato, quem quiser entrar em contato com você. Tá bom, o contato do RP2, o Ministério RP2, @terceiraigreja.com.br. E aí você pode entrar em contato através do e-mail e a gente vai ter um prazer de receber você e a gente poder, sei lá, trabalhar junto de alguma forma, unir forças para ajudar pessoas que precisam. Exatamente. Obrigado, Rafael. Deus te abençoe. Obrigado você, pastor. Obrigado. Sucesso para você. Amém. Gente, você que está em casa, mente aberta. É isso, é abrir a nossa mente e perceber que tem assuntos que nós precisamos falar, seja em casa mesmo, dentro das igrejas, e não ter medo disso. Às vezes o medo de tocar em alguns temas acaba travando a gente e olha, às vezes esse medo e uma mente fechada pode proporcionar que uma pessoa se perca lá na frente. Então abra sua mente, tenha um coração assim aberto e compreenda que Deus pode fazer algumas coisas que a princípio a gente não compreende, mas Deus sabe os caminhos dele. Então deixe isso acontecer na sua vida, na sua igreja, e eu sei que muitos vão agradecer por isso. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Mente Aberta.